Boa noite. Meu trio é composto por Danilo Monteiro, Ezequiel Magalhães e Jordan Felipe. Nós ficamos responsáveis pelo sistema de agendamento da sala da Fábrica de Inovação, lá do IFPA. É um projeto destinado a facilitar o processo de reserva e agendamento da sala de reuniões da Fábrica de Inovação. O objetivo é fornecer uma solução automatizada que permita aos usuários realizar reservas de forma eficiente e conveniente, evitando conflitos de horários e maximizando a utilização do espaço. Bom, temos alguns requisitos para o agendamento, do uso da sala da Fábrica de Inovação. O primeiro é a interface amigável. O sistema de agendamento deve ter uma interface intuitiva e fácil de usar, permitindo que os usuários realizem o agendamento da sala da Fábrica de Inovação sem dificuldades. Requisito 2. Acesso restrito. Apenas funcionários autorizados devem ter permissão para agendar o uso da sala. O sistema deve incluir um mecanismo de autenticação seguro para garantir que apenas usuários autorizados possam fazer reservas. 3. Agendamento flexível. Os usuários devem poder agendar a sala com antecedência, selecionando a data e horário desejados. O sistema também deve permitir que os usuários modifiquem ou cancelem suas reservas, desde que seja dentro do prazo estabelecido. 4. Disponibilidade em tempo real. O sistema deve exibir a disponibilidade atual da sala da Fábrica de Inovação, mostrando os horários já reservados e os horários disponíveis para agendamento. Isso ajudará os usuários a escolher os melhores horários disponíveis. 5. Notificações por e-mail. Os usuários devem receber notificações por e-mail confirmando suas reservas, bem como lembretes antes do horário agendado. Isso ajudará a evitar esquecimentos e garantir que a sala seja utilizada adequadamente. 6. Restrições de duração. O sistema deve permitir definir um limite de tempo máximo para cada reserva, evitando que a sala seja monopolizada por um único usuário por um longo período. Essa restrição deve ser configurável para atender às necessidades da empresa. 7. Sistema de prioridade. Caso haja conflito de horários entre diferentes usuários interessados no agendamento da sala, deve ser implementado um sistema de prioridade para resolver esses conflitos. Por exemplo, gerentes ou equipes prioritárias podem ter preferência em determinados horários. Registro de usuário. O sistema deve permitir o registro de novos usuários. 11. Os usuários devem fornecer informações como nome, endereço de e-mail e senha para criar uma conta. 12. O sistema deve validar as informações fornecidas pelos usuários durante o registro. PECT, agora ficará com... Boa noite. Chegando agora na parte do nosso PECT, a gente tem aqui uma especificação do nosso problema, dando uma reprise do que a gente tem que fazer, que o principal problema que esse sistema tem que resolver é a organização e o controle das datas e horários do uso dessa sala, que é a sala da Fábrica de Inovação do IFMA, porque existe um certo problema nisso. E aí, a gente, após muito estudo do caso, a gente fez um PECT elaborando meio que exemplificando nossa solução. Pode baixar só um pouco para ver melhor o PECT. Então, com o PECT, a gente vai mostrar quem seriam nossos principais usuários na parte de pessoas, que seriam os estudantes e professores, que em sua maioria eles vão ter conhecimento sobre login de sistema, já que estão muito habituados a utilizar essas coisas, e talvez pessoas com alguma deficiência cognitiva tenham uma certa dificuldade. Contexto. Os contextos seriam a utilização desse sistema, que em questões físicas, esse não seria um problema grande, já que o sistema ele é web, então ele fica online. É um sistema que, em questões sociais, é para o âmbito acadêmico, já que é para o instituto, e o principal é sobre a organização do uso. E as tecnologias utilizadas seria um sistema de login semelhante ao do Swap. As atividades que a gente vai exercer com esse sistema, a principal é fornecer esse controle, evitando esse conflito de horários, justamente para a gente sanar o nosso problema de maneira automatizada, que acontece muito para o uso da sala. E logo abaixo, a gente tem alguns exemplos. Passa aí, abaixa um pouco. A gente tem algumas histórias de usuários dizendo assim, meio que alguns motivos de por que a gente precisaria de um sistema como esse lá no Instituto. Que, por exemplo, aqui, onde uma pessoa está precisando da sala para fazer uma sessão de uma equipe e na hora a sala entrou em conflito de horário com outra pessoa que
e precisa reservar ela para outra atividade. Vai justamente sanar essa dúvida. E logo após isso a gente vai partir para o protótipo com o Ezequiel. Boa noite, professora. Vou estar aqui mostrando um pouco sobre o nosso projeto, nossa prototipação que a gente fez. Bem, começa com a nossa navbar, algo bem simples. A gente pensou em colocar aqui o nome do projeto ou o local, localidade, na verdade, que ele estaria pedindo, fazendo a solicitação. Por isso tem essa setinha aqui para baixo, caso tivesse outros locais que ele quisesse poder solicitar. A solicitação ou inclusão disso é feita pelo dashboard do próprio administrador, né? Tem os administradores do sistema e ele vai adicionar pelo e-mail do usuário quem vai ter acesso a tal local para fazer a solicitação. Ou a gente pode deixar mais simples, deixar liberado todos os locais, o usuário se cadastra e pode fazer a solicitação e o administrador pode estar liberando. Né? E depende muito de como a gente vai querer expandir o nosso projeto, seja verticalmente ou horizontalmente. Bem, a tela inicial do nosso projeto é essa daqui. Né? Ele já cairia na tela de login quando acessasse a tela de home, se ele não tivesse autenticado. E aqui é o nome do nosso projeto, agenda, e a gente faria aqui, colocaria o e-mail, senha. O ideal é fazer o login com o Google, caso queira as notificações via e-mail, já que a gente não vai fornecer necessariamente esse serviço. E sim seria pela API do Google Calendar, que faz esses avisos a partir de datas que foram cadastradas. Bem, aqui, essa seria a tela do usuário para fazer a solicitação, onde ele veria os meses do ano e ele poderia arrastar tanto para a direita ou para a esquerda, e aqui teria uns botãozinhos para ele ir para as outras datas. Ou ele poderia alterar aqui no calendário, tanto o mês e o ano, para ele estar verificando qual foi a data que ele foi aprovado, ou que ele foi rejeitado em relação aos seus pedidos. É um dashboard do usuário. Então teria as legendas solicitados, aprovados e rejeitados, nas cores diferentes para poder diferenciar. Mas pensando na inclusão das pessoas, a gente poderia colocar também, além das cores, uma etiqueta dizendo se estava aprovado ou rejeitado, ou se ainda está sendo solicitado. Né? Seria uma visão mais geral e mais mimificada das solicitações. Quando o usuário seleciona uma data para estar pedindo e fazendo a solicitação, ele cai nessa tela aqui, onde ele tem que selecionar o horário em que ele vai estar iniciando suas atividades no laboratório, e aqui seria a data final. A gente pode definir nas regras de negócio o tempo máximo que ele pode estar pedindo para fazer essa solicitação. Aqui apareceria a data que ele está pedindo, e aqui seria as informações que ele deveria preencher para ele estar solicitando, né? No caso, o nome, quem vai participar. No caso, ele pode colocar tanto uma turma aqui inteira ou nome dos usuários separados. E uma descrição breve da atividade que ele vai estar fazendo. Nesse caso, ele estaria fazendo o pedido aqui. Essa seria a tela com os pedidos que foram feitos. Seria essa tela mais ou menos aqui. E essa também seria mais ou menos a tela do administrador, né? Nesse protótipo, o administrador e o usuário tem uma tela parecida. O que vai mudar é as funções em cada um. Quando o usuário clica num pedido, em que ele fez aqui, ele vai ver essa tela aqui, para quando ele clica no pedido que foi solicitado, onde ele vai poder estar alterando essas informações aqui, tanto de hora quanto de data, quanto da descrição. Nos rejeitados, ele vai ter a opção aqui de apenas de ver esse botão de agendar, vai ter ressolicitar, para ele refazer a solicitação dele, para aquela data. Já trazendo para essa parte aqui, essa também seria do próprio administrador, ou seja, quando ele clicasse aqui no branco, ele vai estar para essa tela bem aqui na direita, onde ele vai estar podendo negar ou aprovar o pedido. Estando aqui em cima a data, e aqui em cima o que teria de novo seria o status do pedido, porque ele pode tanto negar ou aprovar um pedido que já foi rejeitado, quanto negar ou aprovar um pedido que não foi aprovado, quanto negar um pedido que já foi agendado. Então, ou seja, o administrador vai ter essa liberdade. E aqui ele vai estar podendo colocar como um comentário, clicando nesse botão aqui, o porquê que ele está rejeitando aquele pedido que ele fez. Bem, e essa foi a nossa prototipação do projeto, aqui a tela completa. Nós vamos deixar o link disso lá no nosso arquivo, e se a senhora quiser conferir.